Quando o assunto é PDCA, normalmente se você já conhece essa ferramenta, essa metodologia, normalmente nós ouvimos falar mais, por exemplo, em gestão da qualidade, na produção, na ISO 9001 ouvimos falar bastante do ciclo PDCA. Mas no dia a dia da manutenção, como podemos aplicar o nosso PDCA? Então, para contextualizar, você que não conhece ainda sobre o PDCA, PDCA, o método PDCA como nós conhecemos, PDCA vem das palavras Plan, Do, Check e Action, que em português seria planejar, fazer, verificar e agir. Como você está vendo aqui no desenho, ele é um ciclo que se repete. Então, imagine você fazer uma atividade qualquer. Você planeja essa atividade, executa essa atividade, verifica essa atividade se aconteceu alguma falha, alguma coisa, age e inicia novamente todo o ciclo. E pode ser aplicado tranquilamente na manutenção industrial. Inclusive, se a sua empresa possui ISO ou pretende ter ISO, o ciclo PDCA faz parte da gestão da qualidade, da ISO 9001. Então vamos começar a etapa de planejar. O que seria planejar? Primeiro você precisa de algum objetivo, alguma coisa para você fazer. É, pode ser qualquer coisa, mas especificamente na manutenção, por exemplo, vamos pegar que você quer reduzir o MTTR do setor X ou o MTTR do equipamento específico, otimizar algum setor, algum tipo dessa atividade. Ou, por exemplo, talvez atividade que você tem um equipamento que você faz manutenção preventiva e você demora, digamos, 4 horas, 8, um dia para executar a manutenção preventiva e você quer melhorar para fazer a manutenção preventiva em menos tempo. Então você também pode utilizar o ciclo PDCA. Então, vamos pegar, por exemplo, que você quer diminuir o MTTR do equipamento. Primeira coisa que você tem que fazer é qual equipamento. Então você vai ter que ser de um equipamento específico. Se é do setor, de vários equipamentos, no caso, então você vai ter que identificar os equipamentos críticos, ou seja, que está com o tempo de médio de reparo maior. Então, identificou o que você quer fazer, no caso nosso é reduzir a MTTR, você vai identificar os equipamentos mais críticos e vai começar a elaborar um plano de ação, de atitudes, ou o que você vai fazer para diminuir esse MTTR. Se é modificar o equipamento, melhorar a manutenção preventiva, a inspeção para ocorrer menos paradas corretivas, independente do que for. Então você vai planejar isso, você vai utilizar por base, por exemplo, o 5W2H. Se você não sabe ainda o que é o 5W2H, veja os vídeos do nosso canal que você vai conseguir aprender mais sobre essa ferramenta de 5W2H. Nesse caso, então, você vai elaborar um plano de ação, o 5W2H. O que, por quê, quando, onde, como, quanto custa. Essa é a etapa de planejar. A próxima etapa é a etapa de fazer. Aqui não tem muito segredo, simplesmente você executa a ação a partir do plano que você fez. Você fez o 5W2H, então vai ter várias atividades que você vai precisar fazer, com o intuito de diminuir o MTTR nesse caso, o tempo médio de reparo. Então aqui só executa essas atividades, põe a mão na massa, não faz mais nada além disso. Depois vem para a terceira etapa, a etapa verificar, check. Essa etapa aqui é verificar tudo que você fez. Se o plano que você fez foi seguido na etapa de executar, se teve alguma interferência, alguma coisa que você não sabia, que precisou adaptar na hora de fazer a execução da atividade, ou que você descobriu em si, não importa, aqui você vai verificar mesmo tudo que você fez se está de acordo com tudo que você tinha planejado. Então você vai nessa parte, você vai coletar informações, ver o que funcionou, o que não funcionou, o que precisa melhorar, o que você descobriu, comparar os resultados obtidos com o que você planejou na etapa de planejamento, analisar tendências, padrões, e sim, você vai estudar o seu plano, a atividade que você fez e os resultados que você conseguiu. Essa é a etapa de check. A próxima etapa é a etapa de agir. Então, com base na etapa anterior, que você estudou tudo que você fez, o que você planejou, o que você executou, você estudou a sua atividade, seu trabalho,
verificou o que deu certo, o que não deu. Então aqui é a parte de agir. Você vai pegar todos esses resultados obtidos, vai começar a fazer as atividades, listar as atividades que você deve fazer, modificações, ações que você deve tomar, e vai novamente começar a fazer o planejamento para iniciar o ciclo novamente. Então nessa etapa aqui, com base nos resultados, você vai identificar oportunidades de melhoria. Caso haja desvios, resultados e os objetivos, então você vai determinar as causas subjacentes, falhas ou problemas. Aqui você pode utilizar uma outra ferramenta nessa parte de agir para te ajudar. Muitas vezes acontece um problema e nós não sabemos exatamente a causa. Então você pode se valer, se utilizar dos 5 porquê, para identificar a causa e a raiz dos problemas. Digamos que na etapa que você fez o planejamento para diminuir a MTTR, fez algumas intervenções nos equipamentos, algumas coisas específicas, e você descobriu que tem uma falha que vive acontecendo no equipamento e que essa falha é o que prejudica o seu MTTR. Mas você não sabe bem ainda o que é, como resolver. Então você vai aos 5 porquê, para você achar a causa raiz. Um exemplo hipotético, quem sabe o equipamento está quebrando uma peça em específico, mas você não consegue adivinhar, saber, entender o que está acontecendo. Então você faz o 5 porquê, lembrando que você não faz o 5 porquê sozinho, por exemplo, seria você, o seu time, o time de produção, e tenta entender esse problema. Talvez no final vai descobrir que era um erro de processo, um erro de operação, talvez a peça em si que comprava não era de qualidade boa, então você vai descobrir isso. Então, utilize o 5 porquê. Depois disso, você vai implementar ações corretivas e resolver todos os problemas identificados. Melhorar o processo de manutenção, enfim, depende do que aconteceu, do que você está resolvendo. Então, nessa etapa, você vai implementar as ações corretivas, vai começar a fazer um novo ciclo, vai começar a planejar, fazer, verificar e agir tudo novamente. Lembrando que isso daqui, em alguns casos, você vai ter que ter um papel, anotar todas essas etapas, tudo que está acontecendo, mas com o tempo isso daqui vai se tornar fácil, vai se tornar automático na sua cabeça, então você não vai precisar tanto de um monte de papelada, anotações para entender o que está fazendo. Mas vale a pena anotar e vale a pena fazer o plano de ação, o 5W2H, para executar e saber todos os passos que você deve seguir. Por fim, as pessoas se enganam muito, acham que é só fazer uma ou duas vezes esse PDCA e pronto, acabou, não precisa não. O PDCA você sempre vai fazer, é um ciclo que nunca para. Logicamente você não vai fazer a todo minuto, a todo dia, a toda semana, enfim, você vai pegar quando acontece algum desvio, algum desvio, por exemplo, de indicador, ou no nosso caso que o MTTR estava aumentando, ou no caso você tem um objetivo que é diminuir, então você usa. Por exemplo, mês que vem, quem sabe o seu novo objetivo é diminuir a disponibilidade física, então você vai fazer uma programação, um PDCA para diminuir a disponibilidade física, e assim vai seguindo, você vai fazendo, sempre vai fazendo esse ciclo. E como diz o fundador da Toyota, não há nada tão bom que não se possa melhorar. A Toyota que foi a precursora da utilização desse método, o método PDCA. E como você pode ver, até hoje fabrico carros e cada vez melhores porque eles se utilizam do PDCA para melhorar suas atividades, seus veículos, seus produtos. Quem sabe a coisa mais fácil de você observar o ciclo PDCA, ou a aplicação do ciclo PDCA e ver que nada é tão bom que não se possa melhorar são os aplicativos. Os aplicativos de telefone estão em constantes mudanças. Alguns você abre, está na versão 14, versão 15. Quer dizer, esse aplicativo já foi feito 15 vezes para estar como está hoje. Por exemplo, pegue os mais comuns aí, por exemplo, o Uber. Veja a versão que o aplicativo está. Instagram, WhatsApp, Facebook, todos esses grandes aplicativos que você conhece, vai lá na parte de achar a versão do aplicativo. Tem uns que estão na versão 4, 5, 20, 30, 50. Existem aplicativos que já foram feitos 50 vezes desde a época que foi instalado a primeira vez. Ou seja, passou por 50 mudanças.
Sem contar as outras mudanças, por exemplo, na versão vem assim, por exemplo, versão 5.5, ou seja, está na versão 5.5 significa que houve alguma mudança pequena, que não foi em todo o aplicativo. Por exemplo, um exemplo hipotético, o, o aplicativo do Uber, um exemplo. Digamos que estava na versão 4, aí depois veio a versão 4.2. Essa versão 4.2, esse ponto 2, significa que teve alguma pequena mudança. Por exemplo, digamos que antes não tinha aplicativo e não tinha a avaliação dos motoristas. E passou a ter. Então, esse ponto 2 significa que houve alguma pequena mudança no aplicativo. E assim segue. Por exemplo, vem a versão 4.3, digamos, alguma outra pequena mudança. Ou seja, aplicativos é um bom exemplo do PDCA, de quantas vezes foi feito o processo para melhorar o aplicativo, e com certeza os aplicativos existentes hoje, os que já estão fixos no mercado, vão passar por muitas e muitas mudanças. Talvez o aplicativo que você conhece hoje, daqui a 4, 5 anos, vai ser totalmente diferente. Então, aproveite o ciclo PDCA, entenda e comece a aplicar isso daí no seu gerenciamento de manutenção.